Fala, peregrino! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a aliança do Senhor. Jefferson, que aliança foi essa? Foi a aliança que Deus fez com o povo de Israel. E nós vamos ver que essa aliança a qual o Senhor fez com o povo de Israel não deu determinado valor e acabou invalidando a aliança. Mas como assim, Jefferson? Eles não cumpriram o que deveria? Infelizmente não. Mas antes que a gente continue a falar sobre essa palavra, que se encontra já no livro de Jeremias, capítulo 11, a partir do versículo 1 que a gente vai falar. Antes da gente continuar, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Se você tem dito, Jefferson, essa palavra tem mudado minha forma de pensar, tem feito eu girar chaves, tem me ajudado muito a caminhada com o Senhor Jesus, tem me feito entender e ter consciência da palavra. Então compartilhe com o máximo de pessoas, ou até mesmo aquelas 3 pessoas que você chama que é mais importante, que precisa ouvir essa palavra. Então compartilhe, se inscreva lá no canal, coloque receber todas as notificações lá no sininho e vamos continuar a falar sobre a palavra de Deus, a aliança que o Senhor fez com o povo e a falta de compromisso que o povo teve. Então, para a gente iniciarmos, queria pedir a você que feche seus olhos, quem pode, quem não pode, entre em espírito de oração, quem estiver trabalhando, e vamos falar com Deus para apresentarmos a palavra e a nossa vida a Ele. Senhor Jesus, bendito e adorado Mestre, Pai, diante de Ti, meu Pai, aqui nos colocamos, Senhor Jesus, cada um de nós, Pai, perante o Senhor, porque nós reconhecemos as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, Senhor Jesus. E nós viemos buscar-Te, Pai, e suplicar, fala conosco através da Tua palavra, renova a nossa fé, Senhor Jesus, renova, meu Pai, em nós o Teu Espírito. Meu Deus, dai-nos sabedoria e discernimento para viver e praticar Tua palavra. Graças nós Te damos pelo Teu infinito amor. Amém. Então fala assim, peregrino. A aliança e a violação dela. A aliança é violada em outras Bíblias, né? A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não atenta para a palavra desta aliança. Jefferson, quem era Jeremias, Jefferson? Jeremias, peregrino. Jeremias era um dos profetas. Era um dos atalaias, era um que naquele tempo era responsável por trazer a notícia ao povo, seja ela boa ou ruim. Mas Jeremias trouxe mais notícias sempre. Por que, Jefferson? Ele trazia sempre mal notícia. Por que, peregrino? O povo de Israel insistia em praticar coisas erradas. Então a maioria das mensagens que ele trazia era orientação, de advertência. Só que o que é que aconteceu? O povo não queria ouvir essas advertências. O povo queria ouvir palavras bonitas. O povo queria dizer que você vai ser abençoado, que você vai prosperar. Mas como é que o povo queria tanto ouvir isso, Jefferson, se eles estavam praticando coisas erradas? Isso, peregrino, infelizmente é o que muitas vezes acontece. O ser humano acha que por ele dizer que é filho de Deus, por dizer que está com a palavra de Deus embaixo do seu braço, ele acha que vai alcançar bênçãos por causa disso. E saiba você, peregrino, que não é a roupa, não é sua vestimenta, não é o que você tem que vai fazer você ter a bênção do Senhor ou não. Vai ser a sua entrega, vai ser o seu reconhecimento da sua insignificância perante o Senhor, que vai fazer você ser abençoado por Ele. Então Jeremias era um atalaia, ele era um mensageiro, ele trazia as mensagens do Senhor. E o Senhor mandou Jeremias falar para o povo, que aquele povo, como diz aqui no versículo 3, dizeis assim diz o Senhor Deus,
de Israel: maldito o homem que não atentar para a palavra desta aliança. Deus estava dizendo: Jeremias, avisa o povo que maldito eles serão por não ouvir o que eu tenho a informar. Jefferson, e o povo, mesmo sabendo que era Deus que estava falando, mesmo assim, eles não queriam ouvir. É verdade, peregrino. Hoje não é diferente. Em pleno século 21, nós estamos vivendo não como antigamente, através da lei. Hoje nós vivemos na dispensação da graça. E mesmo assim, poucos são aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Poucos são aqueles que querem aprender sobre os ensinamentos do Mestre. Poucos são os que querem realmente conhecê-lo de fato, de verdade. Por que, Jefferson? Porque muitos estão entregues às suas paixões, aos seus deleites, aos seus pecados, às suas luxúrias, os desejos da carne. Muitos deles estão aprisionados. Como assim, Jefferson, aprisionado? Muitos são aqueles que estão aprisionados na bebida, muitos estão aprisionados nas drogas, muitos estão aprisionados em festas, em baladas, em ciclos destrutivos, que todos os dias, todas as semanas, todos os meses, eles buscam constantemente alcançar uma felicidade a qual é momentânea, e tentam preencher com essa felicidade momentânea um vazio que o único que pode preencher é Deus. Muitos estão entregues a isso. Mesmo Deus falando, Deus ele fala de várias formas, peregrinos. Deus fala de várias formas, mas principalmente através da palavra. É isso aqui que norteia a nossa vida. E pontuando sobre como Deus fala, é bom deixar aqui já o aviso. Deus, quando ele vai mandar uma mensagem para você, peregrino, se não for através da palavra, ponto. Se não for através da palavra, ponto. Primeiro, sempre que receber uma palavra que seja dada por outra pessoa, analise quem ela é, analise quais seus frutos, porque tem muitos que se dizem mensageiros do Senhor, que colocam sobre si um cargo ou um status que não pertence e engana a muitos. E Deus até mesmo diz na palavra: se alguém vier proferir algo a você, antes filtre, para que você não seja enganado. Então por isso que Deus ele até fala: vigiai. Quer vigiar? Você está atento, saber discernir, passar no filtro as informações que chegam até você. Vamos seguindo aqui. Versículo 4. Que ordenei a vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo segundo o que vos mandei. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos sereis a vós por Deus. Olha aí, peregrino. Deus estava dizendo: você se lembra, povo de Judá? Você se lembra, pessoal do Jerusalém? Se lembra quando vocês sofriam lá no deserto? Mais de 200 anos vocês ficaram na escravidão, sofrendo, padecendo, sendo escravizados. E vocês clamaram por socorro. E eu mandei um socorredor, que foi Moisés, que foi instrumento meu para tirar vocês das garras do povo, do reino do Egito. E aquele povo já tinha se esquecido dos feitos que o Senhor fez. E peregrino, Deus fez grandiosas maravilhas no Egito. Deus mandou 10 pestes para poder fazer com que o Egito soltasse o povo dele. Deus abriu o mar vermelho quando não havia saída. Deus alimentou o povo dele no deserto com codornizes. O que é codornizes? É um tipo de ave. Então Deus fez brotar da rocha água para quando o povo estava com sede no deserto. Deus mandou uma nuvem que ficava de manhã atenuando o sol sobre o povo, e de noite como fogo, como uma nuvem de fogo para esquentar, para que eles não morressem de frio. O Senhor cuidou de tal forma, mas o povo, peregrino,
acabou se deixando esquecer de tudo isso que Deus fez. E isso é uma falha, peregrino, na qual nós não devemos cometer. Não devemos se esquecer, porque o homem é assim. Ele torna se esquecer muito fácil do que Deus tem feito por nós. Porque se você parar para pensar aí, peregrino, você vai se lembrar de quantas vezes Deus te deu livramento, de quantas vezes Deus atendeu sua oração, de quantas vezes Deus mandou um mensageiro, mandou uma cura, mandou um milagre quando não havia mais saída. E hoje você olha para ele e diz: Deus não me atende, Deus não me ouve, Deus não está comigo, Deus está me deixando padecer. E o mesmo Deus que te atendeu lá está com você. Só que esse povo também estava da mesma forma. Não estava dando ouvidos, não estava se lembrando, deixou cair no esquecimento tudo o que Deus tinha feito. Porque o ser humano, ele só se lembra do agora. Ele não se lembra quem foi que trouxe até ele. Porque se você chegou até onde você chegou, peregrino, foi porque Deus te trouxe até aí. Então não se esqueça disso. Não se esqueça de onde você está e de onde você veio, para que você não caia na mesma falha que o povo de Israel. O povo de Israel recebeu grandes bênçãos e mesmo assim deixaram cair no esquecimento e começaram a desobedecer a aliança que foi feita com eles. Eles começaram a quebrar a aliança que foi feita com o próprio Senhor Jesus, que atendeu a oração deles, que estavam sofrendo e padecendo na escravidão do Egito. Então não permita que isso aconteça contigo. Então vamos continuando aqui. Versículo 5. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Então é o que o Senhor estava dizendo. O Senhor disse que entregou e confirmou a promessa. O pessoal estava suplicando uma terra que não fosse de escravidão, e o Senhor entregou. O Senhor entregou uma terra que manava leite e mel, uma terra que era saudável, uma terra que eles não eram escravos, uma terra que eles poderiam trabalhar para poder viver do sustento da terra. E o Senhor fez isso. O Senhor trouxe para eles a bênção. Mas o que é que aconteceu? Olha o versículo 6. Tornou-me o Senhor a pregoar. Isso aqui é Jeremias falando. O Senhor me tornou a falar, a pregoar todas estas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi a palavra desta aliança e cumpri-as. Então Jeremias foi dado uma ordem que ele deveria pregar, informar que o povo de Israel, que o povo de Judá estava quebrando a aliança, que eles estavam desobedecendo o que o Senhor tinha ordenado. E Jeremias estava lá anunciando, gritando a todos e falando para todos: volta a cumprir a aliança. Volta a cumprir a aliança, pessoal, para que vocês não sofram as consequências. Deus sempre avisa, peregrino. Deus, ele avisa. Deus, ele chama a sua atenção. Ah, Jefferson, eu caí, Deus nem me avisou. Mentira, peregrino. Você que não deixou o coração sensível para ouvir a voz de Deus, ou até mesmo ouviu e ignorou, porque Deus sempre avisa. Deus estava aqui, Deus utilizou Jeremias para avisar o povo: ó, vocês estão saindo do caminho, ó, vocês estão errando, ó, eu estou avisando a vocês, para de andar pelo caminho errado. O Senhor, ele avisa, peregrino. Você não cai da noite para o dia. Quando você cai é porque você faz consecutivamente erro após erro, te afastando de Deus. Muitos dizem: não, é porque eu saí da presença de Deus, foi por causa de fulano. Não, é porque aquela pessoa já estava saindo da presença de Deus com todas as outras coisas pequenas, aparentemente pequenininhas, e que o exemplo recebeu algo que foi o pingo d'água para poder chutar o pau da barraca, que é uma expressão aqui que a pessoa fala. O que é isso, Jefferson? É para dizer que não aguentava mais, estourou, desistiu. Essa expressão, chutou o pau da barraca. Jogou tudo pro ar e deixou que não queria mais andar com o Senhor. Mas para ela chegar até esse ponto de dizer: chega, não aguento mais, ela veio fazendo consecutivos erros. E Deus continuou falando com elas até ela chegar ao ponto de dizer que não queria mais. Mas ela foi avisada. Deus sempre fala, peregrino.
Muitas vezes é a gente que não dá ouvidos, porque o Senhor fala. O Senhor fala. É a gente que não deixa o coração, que a nossa mente quebrantado para ouvir a voz dele. Muitas vezes nós escolhemos ouvir as nossas convicções, ouvir os nossos pensamentos ao ouvir a voz do Senhor Jesus. E Jeremias estava fazendo isso. Tomou-me o Senhor a pregoar, versículo 6, todas estas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi a palavra desta aliança e cumpria. Jeremias estava dizendo: cumpra, pessoal. Faça o que vocês prometeram. Seja coerente com o que vocês falaram. O que falta, peregrino, muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, nos dias atuais, é coerência. A pessoa pede algo a Deus, ela suplica a Deus algo, Deus a entrega, e quando ela recebe, a primeira coisa que ela faz é desobedecer aquilo a qual ela falou. Ela mesmo quebra as próprias palavras delas. E uma coisa, peregrino, você tem. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter roupa, você pode não ter status, mas uma coisa você tem: a sua palavra. Se você cumprir as suas próprias palavras, se você for coerente naquilo que você fala, você pode não ter nada disso, mas você vai ser abençoado e alcançará todas essas outras coisas que eu falei. Status, roupa, riqueza, bênçãos, mas para isso você precisa ser coerente. Aonde quer que você vá, seja você lá no fundo do poço, ou seja você no maior e no mais alto monte, você tem que ser coerente. Aquilo que você fala, você tem que manter a sua palavra. Se você prometeu algo, cumpra. Se você disse que ia fazer, faça. Por quê, peregrino? Porque quando você se torna incoerente, você dá brechas a Satanás para te acusar. E pode ter certeza que Satanás, ele não tem piedade da sua alma. O que ele puder fazer para arrastar você e arrancar você dos braços do Senhor, ele vai fazer. Então, não dá brechas. Você é um soldado, peregrino. Você é um soldado. Vou pontuar de novo, peregrino. Você é um soldado. E como soldado, você tem que estar pronto e preparado para a guerra. Você tem que estar pronto e preparado para a guerra. Mas Jefferson, tem tantos peregrinos que estão despreparados, e por isso estão morrendo, e por isso estão sendo abatidos, e por isso estão sendo maltratados, pisados e humilhados, porque eles estavam brincando de ser soldado. No momento que você conhece ao Senhor Jesus, peregrino, você torna-se arregimentado para ser soldado do exército dele. Mas Jefferson, eu não quero ser soldado. Como é que você não quer ser soldado, peregrino? Se você, quando você aceita o Senhor Jesus, você se torna inimigo do mundo. Como assim, Jefferson, inimigo do mundo? Inimigo dos pecados, das falhas, dos erros, dos princípios que não procedem da Bíblia. Então você, quando aceita o Senhor Jesus, você declara guerra contra tudo aquilo que vai contra a palavra. Eu não estou falando de pessoas, peregrino. Pode ser que você esteja pensando, é por isso que eu estou com raiva de fulano. Não, eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando de coisas. Coisas que te afastam de Deus. Você entra em guerra contigo mesmo, contra as suas próprias vontades. E a nossa guerra não é contra sangue, não é contra a carne. A nossa guerra é contra a parte espiritual, contra os nossos desejos carnais, contra as paixões, a inveja, a lascívia, o ódio, o rancor, o orgulho, o ego. Tudo isso nós entramos em guerra para poder manter o caminho e o princípio que o Senhor Jesus andou aqui nessa terra. Então vamos seguindo aqui, peregrino. Versículo 7. Porque deveras, ele está dizendo, com certeza adverti a vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo, cada dia, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Deus ainda pontuou ainda mais através de Jeremias. Deus disse, peregrino, vou repetir, olha como é importante. Porque deveras, ele está dizendo com certeza, continuamente, eu estou afirmando o que eu estou falando. O Senhor Jesus estava falando através de Jeremias. Adverti os vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito. O Senhor estava dizendo,
eu falei, eu avisei. Deus estava dizendo, antes de vocês sair do sofrimento, eu disse, ó, vocês vão fazer aliança comigo, vocês estão fazendo um compromisso e vocês têm que cumprir a sua parte. Deus disse, eu avisei. E eu não só avisei naquele dia, eu continuei avisando, como ele diz aqui. Ó, tirei da terra do Egito até os dias de hoje, testemunhando desde cedo, cada dia, ele disse desde o início do dia, desde cedo, ele anuncia, ele testemunha, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Então, peregrino, não é falta de aviso, não é falta de orientação. Muitas vezes você cai no erro, não é falta de orientação, é falta de ter compromisso, de ter palavra, de ter honra, de ser coerente com o que você fala. Muitas vezes você está sendo incoerente. Jefferson quer ser incoerente. É você dar uma palavra e fazer o contrário. É você dizer, ó, a partir de hoje, eu não vou beber. E quando abrir a primeira oportunidade, você diz o quê? Ah, mas é só hoje, eu vou beber um pouquinho. E vai lá e bebe. Você está sendo incoerente. Você chega para a pessoa e diz assim, ó, pessoal, não beba. E você vai lá e bebe. Que coerência você tem? Eu vou te dizer, peregrino, hoje em dia, você não tem como orientar, você não tem como ensinar alguém se você não vive o que você fala. Passou-se o tempo das pessoas dizerem assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Pelo contrário, você só tem exemplo, você só tem autoridade de falar para fazer algo se você vive. Jefferson, e você faz isso sim. Primeiro eu vivo antes de falar algo para você fazer. E tudo que eu te ensino, peregrino, eu vivo primeiro. Eu sou Skinder Game. Essa palavra eu aprendi com o Thiago Nigro. O que é ser Skinder Game? Eu coloco primeiro o meu sangue, a minha pele em jogo, antes de ensinar a vocês. Eu passo pelo que eu estou falando para vocês. Então eu primeiro vou à frente, para depois falar se vocês devem fazer ou não. Porque eu não ensino algo que eu não pratico. Eu não te ensino algo que eu não vivo. E tudo isso que eu ensino a vocês eu pratico constantemente. Jefferson, mas você acaba vacilando? Cabo. Eu sou homem, eu sou falho. Se eu vacilar, eu vou lá, peço perdão e volto para a rota. Mas sempre com a humildade de querer acertar o alvo. Com a humildade de querer dar certo. Com a humildade de eterno aprendiz. Ó Senhor, perdão, eu errei aqui. Então corrige e não erra mais. Então o Senhor Jesus, ele disse, eu estava chamando a atenção de vocês, peregrinos. Eu estava chamando a sua atenção, mas vocês não me ouvem. Dia a dia eu chamo e falo o que vocês têm que fazer e vocês não me ouvem. Isso é o que o Senhor estava falando aqui nesse versículo 7. Vamos para o versículo 8. Mas não atenderam. Olha o que o Senhor estava dizendo. Mas vocês não me atenderam. Vocês não me deram ouvidos. E ele prossegue dizendo, nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Vamos pontuar aqui. Deus disse o seguinte, peregrino, mas vocês não me deram ouvidos. E ainda mais, vocês não me deram ouvidos e andaram segundo a dureza do vosso coração maligno. O que é que Deus estava querendo dizer? Em vez de vocês me dar ouvido, quanto mais eu dizia assim, ó, peregrino, não faz isso. Peregrino, isso vai trazer consequências ruins. Mas você ia lá e praticava. Eu dizia, peregrino, não vai por esse caminho. Vai te trazer dor. Isso vai trazer dor para sua família. E Deus falava e você dizia, eu vou por aqui. Eu vou por aqui. Você fazia conforme o seu coração. O que é coração aqui? A sua mente. Você dizia, não, eu acho que é isso, eu tenho que fazer isso. Eu já estou convicto, a minha mente diz que é isso, a minha emoção, eu estou sentindo dentro do meu coração está pulsando mais forte. Eu estou sentindo um arrupio aqui, está arrupiando os cabelos do meu braço. Eu vou por aqui. E acabava fazendo as coisas erradas. Deus estava dizendo isso. Vocês são de dura cerviz, Ele está dizendo, vocês são muito duros, arrogantes para não ouvir a minha voz. Mas eu estava falando. E vou repetir novamente o versículo 8 aqui.
mas não atenderam, nem inclinaram seus ouvidos. Outro ponto, peregrino. Sabe o que acontece muitas vezes? Deus, Ele manda pessoas falar com você, pessoalmente. Só que você, peregrino, acaba não inclinando o ouvido para ouvir. Você não ouve, você somente escuta. Qual a diferença, Jefferson, entre escutar e ouvir? Vou te dizer, peregrino. Escutar, você está andando na rua. Vamos dizer que você está andando numa rua movimentada. Vamos utilizar aqui uma cidade, São Paulo, no Brás. Você está andando pelo Brás, está lotado ali o Brás, cheio de pessoas. Mas Jefferson, a gente está no Covid, não tem pessoas lá, mas é exceção, peregrino. Lá vai ter pessoas nesse exemplo, está cheio de pessoas. Então você passa por lá, você escuta pessoas dizendo assim: ó, roupa aqui de R$ 9,90, venha comprar. Outra pessoa dizendo: ei, fulano acabou de comprar ali 30 roupas. Você escuta a outra: ah, rapaz, você viu a novela de ontem? Você está passando por ali, você está escutando. Tudo isso você está escutando. O outro diz assim: olha a água, R$ 1, olha a água. Tudo isso aí você está escutando, peregrino. Isso é escutar. Você escuta. Aquelas informações faz diferença para você? Não. Você escuta, mas não guarda. Você escuta, mas não dá atenção. Você escuta, você está escutando, mas você não dá atenção. E o que é ouvir, Jefferson? É o oposto disso. Você está passando pelo Brás, você, exemplo, vai ouvir. Uma pessoa diz: ó, promoção aqui de roupa, R$ 9,90. Você para, opa, roupa R$ 9,90. Qual é a roupa? A pessoa vai dizer: a roupa é essa, é aquela. Você está ouvindo, você se interessou, você focou naquilo que a pessoa estava falando. Então você direcionou o seu ouvido a ouvir. Então ouvir é isso, é você direcionar a sua atenção para receber. É igual quando uma pessoa fala com você. Se você não dar direcionamento à sua atenção, ela pode morrer de falar que você não vai dar ouvidos, você vai somente escutar. A mesma coisa é se uma pessoa falar inglês e você falar português. Se ela falar inglês e você português, você não entender inglês, ela pode morrer de falar que não vai trazer diferença para você. Porque o ouvir, pessoal, o ouvir é uma ação ativa. Você escolhe ouvir. Não tem ninguém que vai obrigar você a ouvir, não. Você só ouve uma pessoa se você quiser. Você só ouve se você quiser, peregrino. Se você não quiser ouvir, a pessoa pode gritar no seu ouvido e não vai fazer diferença. Por quê, Jefferson? Porque você tem que querer ouvir. Senão você vai somente escutar. Porque ouvir é um direcionamento. Você dirige-se. Você coloca a sua atenção no que está sendo falado. Você deixa aquela informação entrar dentro de você. Você utiliza aquela informação através da sua consciência e discerne. Ah, agora entendi. Aquele rapaz está vendendo camisa de R$ 9,90, a cor é rosa, é de algodão, 100% algodão, ela tem um modelo bonito. Você ouviu e não escutou. Escutou, você só passa. Isso é a diferença de ouvir e de escutar. Então vamos seguindo aqui. Andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. E Deus pontuou outra coisa. Eles andaram segundo a dureza do seu coração. Ponto. Antes de dizer maligno, Deus disse que o coração do povo de Israel, daquele povo que andava com que devia andar com o Senhor Jesus, que não estava andando, era um coração duro. O que é um coração duro, Jefferson? É uma mente arrogante. É uma mente que diz: ah, eu não preciso ouvir esse negócio da palavra de Deus, não. Eu já li a Bíblia 10 vezes, eu não preciso mais ouvir, não. Deus não precisa mais falar comigo, não, eu já sei. Em outras palavras, sem falar da Bíblia, você está trabalhando, chega uma pessoa e diz: ó, deixa eu te ensinar uma forma nova de você fazer o que você está fazendo, é mais eficiente. Não, eu não preciso dessa informação, não, muito obrigado. Eu já trabalho há 10 anos aqui e isso que eu faço é o melhor. Você não está aberto à aprendizagem, você está com um copo cheio. Isso é copo cheio, isso é arrogância. Se você não está pronto a aprender, peregrino, você está estagnado. E se você está estagnado, você está voltando para trás. Você não está caminhando na roda que é o chão, escada rolante. Então, se você não está caminhando, você está estagnado. Então você está andando para trás, porque a escada rolante
que é a nossa vida, que nós devemos ser caminhadas com o Senhor Jesus. Se você não anda, você já está andando para trás. Então, não deixe o copo cheio, aprenda a ter o copo vazio sempre. Jefferson, mas eu já trabalho há 30 anos num lugar. Esteja pronto a aprender. Mas Jefferson, se a pessoa vai falar a mesma coisa que eu sei, esteja pronto a ouvir. Se você já sabe, vai testificar o que você já sabe. Mas se não tiver uma informação ali que seja útil, você acabou de perder por causa da arrogância, por causa do ego, porque achava que sabia demais. Aprenda uma coisa, peregrino. Jefferson é um eterno aprendiz. Seja um eterno aprendiz. Sempre tenha fome e sede de aprender. Não importa se você está olhando para uma pessoa que é um gari, se você está olhando para uma pessoa que é um mendigo de rua, cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência e ele pode te ensinar algo novo. Se assim você estiver disposto a aprender. Só que o povo de Israel não estava disposto a aprender. Eles estavam com o coração duro, de dura cerviz. E ainda o Senhor disse mais, o coração deles é maligno. O que é um coração maligno? Que tramam mal. Quantas pessoas têm a sua mente, peregrino, até mesmo dentro da igreja, que fica somente tramando mal, sempre tentando derrubar alguém, sempre tentando puxar o tapete de alguém, sempre tentando acusar, enganar dentro da própria igreja. Eu não estou falando de fora, eu estou falando dentro da casa do Senhor. Muitos ficam tentando derrubar os outros. Por que, Jefferson? Porque não estão deixando Deus quebrantar o coração. Tem sido arrogante, tem deixado o copo cheio. E mesmo dentro da casa do Senhor, está errando o alvo, está pecando. Mesmo dentro da casa do seu Senhor, ele não conhece o seu Senhor. É como se você trabalhasse numa empresa e não conhecesse o dono da empresa. Você trabalhasse todos os dias, o dono da empresa passa por você e você nem sabe que o dono da empresa é aquele. E você todos os dias maltrata o dono da empresa e ele, sendo o dono da empresa, fica calado e olha e diz assim: esse empregado não sabe nem quem eu sou. E ele, como empresário e dono da empresa, olha e diz: eu não vou fazer nada não, porque isso aí é ingenuidade. Isso aí é falta de conhecimento. Ele mesmo se destrói sozinho. Isso é o que acontece. Esse é um exemplo físico, peregrino. Essa é a mesma coisa. Coloca o dono da empresa como Deus. Todos os dias você passa por Deus. Todos os dias você muitas vezes debocha do Senhor, do próprio Senhor Jesus, como achando que você é maior do que Ele. Deus olha para você e diz: pobrezinho deste verme. Porque Deus nos chama de pequenos e insignificantes vermes. Porque nós somos pecadores e pequenos. Ele se acha alguma coisa. Ele mesmo vai se destruir sozinho. E Deus vai e passa. Então vamos continuando aqui, peregrino. Então no versículo 8. Mas não atenderam, nem inclinaram os ouvidos. Antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhe ordenei que cumprisse, mas não cumpriram. Deus disse: está certo. Você, peregrino, quer andar segundo a sua vontade? Você quer fazer o que você quer? Você quer andar segundo o seu pensamento? Então, você tem o livre-arbítrio, faça. Deus diz: você tem o livre-arbítrio, faça. Está em tuas mãos. Mas também leva consigo as consequências dos seus atos. Deus disse: você quebrou a aliança, pessoal de Jerusalém. Você quebrou a aliança, pessoal de Judá. Então agora vocês vão receber a consequência. Eu tentei avisar, eu tentei orientar, eu chamei dia a dia, falei para você, mandei Jeremias pregar a vocês todos os dias, anunciando, e vocês não me deram ouvido. Então vocês vão sofrer a consequência para aprender. Jefferson, você pode estar dizendo: e Deus deixa a gente padecer em algum problema para que a gente reconheça quem a gente é? Sim, peregrino. Se uma pessoa que se diz servo do Senhor não quer se inclinar para o Senhor deixa ele andar segundo os desejos e deleites do coração dele. E ele mesmo se destrói. Aí quando ele se destrói, vai para o fundo do poço, aí ele diz: ah, Senhor, se o Senhor tivesse falado comigo, ah, Senhor, o Senhor não se lembra de mim.
aí ele volta para os pés do Senhor Jesus. Ele aprende da pior forma. Deus tenta orientar para o peregrino, Deus tenta nos orientar, peregrino, para que a gente não caia na primeira cilada. Deus tenta nos orientar para que a gente não sofra as consequências da cilada. Só que quando o cara quer praticar, peregrino, mesmo assim o pecado, Deus diz, então vai lá, você vai aprender da pior forma, você vai aprender com a consequência. Se eu estou passando a palavra, dizendo o que você não deve fazer e você quer fazer, então você vai aprender quebrando a cara. O que é quebrando a cara, Jefferson? Você vai sofrer as consequências dos seus atos. Então ele disse isso ao povo. Versículo 9. Disse-me ainda o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Jefferson, quando a pessoa está entregue às suas paixões, ela faz o chamado conspiração, sim. O que é uma conspiração? A união de algumas pessoas para fazer o mal, a união de algumas pessoas para fazer coisas ruins, a união de uma pessoa para tentar derrubar outra. Quando a pessoa está entregue às suas paixões, ela quer de todas as formas fazer o mal. E ela não faz sozinha, ela se une contra as pessoas que estão com o mesmo intuito dela. Jefferson, tem pessoas que fazem isso? Tá cheio, peregrino, de pessoas que tramam o mal e chamam outras pessoas para fazer o mal. Porque ela diz assim, se eu não estou vencendo, então eu vou derrubar quem está vencendo. Em vez de ela olhar e dizer assim, aquela pessoa está vencendo, o que é que ela está fazendo? Em vez de chegar para a pessoa e dizer assim, peregrino, eu estou vendo que você está sendo abençoado por Deus, o que é que você está fazendo? Me ensina, eu quero aprender. Ela olha e diz assim, eu vou derrubar aquela pessoa. Ela está conseguindo, então eu vou fazer de tudo para ela cair. Olha a deturpação da mente da pessoa, peregrino. Olha como seria mais fácil, peregrino, você chegar e perguntar como para aquela pessoa, para aquele outro peregrino que está prosperando, dizer, me ensina, eu quero aprender, você tem como me ensinar? Ele iria te ensinar. Mas Jefferson, e se um dia eu cheguei e falei, me ensina, e a pessoa não me ensinou? Deus vai enviar outra pessoa para te ensinar, mas não perca a humildade porque alguém te distratou, peregrino. Vamos continuar seguindo. Então, versículo 9, vou repetir de novo. Disse-me ainda o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Versículo 10, tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir a minha voz, a minha palavra. Então ele está dizendo, eles tornaram a praticar as primeiras obras, as quais os pais deles antigos começaram a fazer, a errar ao alvo. Por isso que ele diz aqui no versículo 10, tornaram as maldades, eles tornaram a fazer as maldades de seus primeiros pais, daqueles que estavam no vida de escravidão, a praticar o pecado que eles estavam praticando. Mesmo estando livre, eles estavam praticando ensinamentos e coisas de pessoas que estavam presos e aprisionados no Egito. Adoração a outros deuses, idolatria, feitiçaria, entregue às suas paixões. Isso aqui são exemplos, peregrino, para você entender. Que recusaram ouvir as minhas palavras, andaram eles após outros deuses para os servir. Deus está dizendo, sabe o que é que ele estava errando? Peregrino, sabe o que é que o povo de Judá estava errando, que você não pode errar? Para de adorar a imagem. Para de adorar outras pessoas. Você está entregando adoração a quem não deveria estar adorando. E o Senhor está dizendo aqui, não sou eu. Versículo 10, o Senhor disse, versículo 10, ouvi as minhas palavras, eles andaram após outros deuses para o servir. O que é outros deuses, Jefferson? É qualquer coisa que seja fora do Senhor Jesus. O que é algo fora do Senhor Jesus? Imagem, escultura, pessoas, ídolos, ferramentas, carro, objeto, sua esposa, se você assim o amar mais do que o Senhor Jesus, se você se coloca ela em seu lugar, coloca primeiro ela além do Senhor Jesus. Jefferson, então não posso amar minha esposa? Claro que você pode amar, peregrino. Só que ela não pode ser primeiro do que o Senhor Jesus. Ela não deve estar acima. Primeiro deve estar o Senhor Jesus.
E tudo que você coloca o seu coração, ali está o seu tesouro. O Senhor Jesus fala isso. Aonde está teu coração, peregrino? Seu coração não é isso. Seu coração é isso, é sua mente. Onde está a sua mente? Sua mente está aprisionada no seu carro, que não pode passar ninguém. Se arranhar, você... Ai, meu coração, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O carro está arranhado. Seu coração está em uma pessoa. Ai, tocaram naquela pessoa, o meu mundo acabou. Ai, ela beijou outra pessoa, meu mundo acabou. É isso? Você está focando no lugar errado. Seu foco deveria ser o Senhor. Todo esse amor que você tem deveria estar focado em um único Senhor, o Senhor Jesus. Jefferson, mas eu amando o Senhor Jesus, eu não vou ter amor para os outros. Claro que não. Que mentalidade é essa, peregrino? Se você ama a Deus, que é um Senhor, que é o nosso soberano Deus, algo que você não consegue enxergar, você vai demonstrar o amor a qualquer outra pessoa. Porque se você consegue amar algo que você nem toca e nem vê, então você consegue amar alguém que você toca, que você vê, que convive com você. Então para de ter essa mentalidade reduzida, essa visão fechada, e começa a expandir, começa a quebrar essas barreiras e expande através da consciência a sua mente. Então, continuando aqui, o Senhor estava dizendo, eles estavam servindo outros deuses, versículo 10. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança que eu fizera com seus pais. Ele diz mais, versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, porém não os ouvirei. Deus está dizendo, está vindo consequências aí. Você está praticando erro, e saiba de uma coisa, vai vir consequências, e quando a consequência chegar, não adianta me clamar. Não adianta clamar por mim, por socorro, quando a dor vier. Você vai ter que colher o que você plantou. Eu vou te ajudar. Se você me clamar na hora da dor, eu vou te ajudar, mas a consequência você vai passar por ela. Até que você comece a colher novamente as coisas boas que você plantou. Muita gente, peregrino, acha isso. Quando eu estiver na dor, eu vou clamar por socorro e Deus vai tirar todas as minhas aflições e vai deixar somente eu colhendo coisas boas. Não. Você vai colher as coisas boas que você plantou, beleza. Mas se você plantou coisas ruins, você vai colher as coisas ruins com o Senhor Jesus e vai aprender a não plantar mais aquelas coisas ruins. Mas o Senhor Jesus vai te ajudar a você colher as coisas ruins e te dar forças a, mesmo sofrendo, passar por aquilo. Não ache que o Senhor vai tirar a sua plantação ruim. Você vai colher ela. Então, versículo novamente 11, só para entender. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei a maldade sobre eles, de que não poderão escapar. Deus está dizendo, o que você plantou, você não vai escapar. Clamarão a mim, porém eu não o ouvirei. Deus está dizendo, vocês vão me clamar, mas eu não vou dar a atenção que vocês querem. Assim como vocês não me deram atenção quando eu orientei, quando eu chamei, quando eu mandei Jeremias pregar a vocês. Versículo 12. Então a cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses, a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão. Porém, estes de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal. Deus está dizendo, vocês vão lá, vai lá clamar, clama ali a estátua, clama ali a seu carro, clama ali a sua esposa, vamos ver se ela vai te ajudar. Deus está dizendo, vocês podem ir lá. O povo de Judá foi lá clamar o ídolo dele, foi clamar a Beuzebu, foi clamar ao Deus que eles tinham. Mas o que é que aconteceu? O Senhor não respondeu. Por que, Jefferson? Porque Deus estava dizendo, vocês não queriam clamar ao seu Deus? Cadê? Seu Deus respondeu? E aí, é no momento da dor, peregrino, que você vai começando a entender o que você estava fazendo. Então o Senhor disse, clama lá os deuses que você tem, para ver se eles vão te responder. Para então, peregrino, se você estava fazendo errado, a partir de hoje faça o certo. Para de clamar a ídolos. Jefferson, mas eu não sei como falar com Deus. Falar com Deus, peregrino, é como você fala comigo. É como você fala com a pessoa. Feche os seus olhos e fale. Jefferson, mas eu não sei o que falar. Então fale mesmo que você não saiba. Fale primeiramente o que você... Eu vou te dar o passo a passo. Vai se colocar na presença de Deus. E isso, peregrino, não é uma regra. Isso é para quem diz que não sabe. Para poder iniciar. Entrou na presença do Senhor Jesus, peça perdão. Jefferson, mas eu não pequei. Você já está pecando por achar que não pecou.
Primeiro, peregrino, nós somos pecadores. Reconheça sempre o seu estado de pecador, de falho, e que nós só alcançamos a salvação através da graça. Então, entrou na presença de Deus, peça perdão. Peça perdão pelas suas falhas, pelos seus pecados. Agradeça a Deus por mais um dia de vida. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Mas Jefferson está dando tudo errado. Agradeça a Deus. Se você sabe agradecer no dia ruim, quando chegar o dia bom, você vai saber agradecer. O melhor é você saber agradecer no dia ruim, porque você vai mostrar a sua confiança no Senhor Jesus. Porque todo mundo agradece quando está tudo bem. Poucos são aqueles que agradecem quando o sangue está descendo na canela. Aprenda a agradecer. Primeiro, novamente, peça perdão, agradeça a Deus e depois você fala. Fale que o ame, fala que o adore, fala que Ele é a sua vida, peça a Ele para vir para a sua vida. Diga, Senhor, faz morada dentro de mim. Diga, Senhor Jesus, me ajuda nas minhas fraquezas. Fala com Ele como você falasse com o seu amigo. Quando você chega para o seu amigo, quando você vai falar alguma coisa, você não fala: ó, amigo, aconteceu isso aqui de ruim, aconteceu isso na minha casa, eu estou precisando de um conselho. Você não fala isso para o seu amigo, então fale para Deus. Isso é a orientação, peregrino. Versículo 13. Vou repetir de novo o 12 para vocês não perderem o foco. Então a cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses. Deus está dizendo, ó, eles vão buscar os deuses deles. E a quem eles queimaram incenso. Olha mais, Deus estava dizendo, ó, vocês não somente adoraram os outros deuses, vocês ofereceram sacrifício a esses deuses. Olha o nível de um peregrino que erra o caminho. Quando você erra o caminho, você começa a entregar oferendas. Você começa a entregar presentes a outras pessoas a não ser Deus. E eles entregaram sacrifício a outros deuses. Deuses esses que eram de pau, de pedra, de madeira, de ferro, de feno. E o Senhor disse, ó, vocês entregaram sacrifício de incenso. Esse sacrifício, peregrino, naquele tempo era algo que demandava custo, era algo que demandava dinheiro, era algo que demandava suor. Então, muitas vezes hoje o peregrino diz, não vou dar oferta na casa do Senhor, não vou obedecer o que é do Senhor Jesus. E ele entrega tudo isso na mão e nos braços do mundo. E ele nem se dá conta. Entrega os bens dele ao cobrador, entrega os bens dele à droga, entrega os bens dele a fumo, a cigarro, a bebida, a festa, a amante, entrega os bens dele a jogos, e tudo isso ele está entregando. Mas ele não entrega ao Senhor Jesus, o único que quer ver o melhor dele, o único que quer ver o seu melhor, peregrino. Você entrega tudo a outras pessoas e não entrega a Deus. Não faça isso. Vamos seguindo aqui. E eles clamarão, porém estes, de nenhuma sorte, os livrarão do tempo do mal. De nenhuma sorte, peregrino. Aqueles deuses, Deus estava falando para o povo, vai te livrar do dia mal. E é no dia mal que você vai saber quem é seus amigos. É no dia mal que você vai saber quem está contigo no barco. E eu te digo, o único que não te abandona é Deus. E pode ser, peregrino, que você está negligenciando esse amor. Se Deus hoje está falando isso para você, é porque Ele te ama. Se Deus está falando isso hoje para mim, é porque Ele me ama. Ele está chamando a atenção porque Ele quer o nosso melhor. Então não deixe de valorizar o Deus que está contigo, o Senhor Jesus que está contigo em todo momento, para que no dia da sua angústia, Ele também se faça a não ouvir tua voz, se torne somente a escutar os seus gritos de socorro. Versículo 3. Porque, ó Judá, segundo o número de tuas cidades são os teus deuses. Olha aí, ele está dizendo, segundo o número das suas cidades, que eram 12, são 12 deuses que vocês estão adorando. Vocês vão clamar os 12 deuses que vocês estão adorando. Segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares para vergonha, para vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Olha o que Deus estava dizendo. Assim, a todas as ruas suas, peregrino, em todos os caminhos que você está andando, você tem adorado e exaltado um bem, uma pessoa, um carro, um objeto, uma ferramenta. Em todos os lugares. Ai, aquela pessoa é meu ídolo. Ai,
Aquele carro é meu sonho, aquilo ali é tudo que tenho. E você levanta todos os dias aquilo como se fosse uma bandeira, em vez de levantar o Senhor Jesus como sua bandeira. E ele disse, eu quero ver no dia mau essa coisa te ajudar. Ele disse aqui, e o povo de Judá, o que é que eles estavam levantando, peregrino? Baal, um Deus de pau, de feno, de pedra, que não o ajudaram em nada. E pontuando aqui, o ser humano tem uma necessidade de tentar preencher um vazio que só Deus preenche. Por isso que o ser humano busca sempre algo, alguma coisa, mas essas coisas só podem ser preenchidas, não é com coisas externas, é com o próprio Deus. O ser humano tem uma necessidade de ser preenchido. Muitos tentam preencher o vazio com festas, com bebidas, com amantes, com mulher, com dinheiro, com drogas, com qualquer outra coisa, mas não preenche. Não preenche. Porque se preenchesse, eles estariam completos. E se você chegar para essas pessoas e perguntar como é que está a vida delas, vão dizer, a minha vida só está feliz quando eu estou na festa. A minha vida só está em paz quando eu estou bêbado. A minha vida só está feliz quando eu estou na roda de amigos dentro de uma balada. Então ela não está completa. O que é ser completo, Jefferson? É você deitar na sua cama e a sua consciência está limpa. É você levantar da sua cama com a sua consciência limpa. É você trabalhar e saber que as suas mãos estão produzindo e está prosperando o que você faz. O que é ser completo? Não necessitar de nada externo para viver. Não necessitar de estímulos externos para ser feliz. Você é feliz porque tem uma fonte a jorrar dentro de você. Jefferson, tem uma fonte a jorrar dentro de mim? Tem, peregrino. O próprio Senhor Jesus é seu alimento diário. Aprenda a se alimentar dele. Ele é sua fonte, é sua água viva. Você tem uma armadura, você tem uma ferramenta, você tem tudo o que você precisa aí dentro, peregrino. Está aí dentro. Não está fora, não é lá fora, é aí dentro que está tudo o que você precisa. Então, para a gente terminar, versículo 14. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei, pois não os ouvirei, quando eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Isso foi o que o Senhor Jesus disse a Jeremias. Jeremias, é o seguinte, eu já falei para você, vou te dizer novamente, o pessoal vai colher o que eles plantaram, e não adianta você orar para mim, porque eles vão colher o que eles plantaram. Se eles quiseram viver segundo a carne, se eles quiseram viver segundo os pensamentos, as emoções, os desejos deles, eles vão viver. Só que quando começar a apertar o cinto, quando eles começarem a gritar, quando eles começarem a buscar por socorro, não me clame por eles, porque eles vão ter que colher o que eles plantou. Então, peregrino, fica a reflexão de hoje, a informação de hoje. Não espere o cinto apertar para mudar o que está errado. Mude hoje, transforme hoje, se abrace e ouça a voz de Deus hoje. Não espere a consequência vir para você mudar de caminho. Mude enquanto você está sendo avisado. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, soberano Deus, graças nós te damos por esta palavra, Pai. Meu Deus, limpa o nosso coração. Tira, meu Pai, do nosso coração a arrogância, o ego, meu Pai, nos dá cada dia mais um coração quebrantado, nos dá, meu Pai, uma fome e sede por Ti, como um buraco negro sedento pela Tua presença. Não nos deixa, meu Pai, nos entregar aos nossos deleites, não nos deixa que as nossas paixões e as nossas emoções nos dominem, mas nos ensina a andar conforme a Tua vontade, agradando o Senhor e vivendo a verdadeira liberdade, que é estar, meu Pai, nos Teus braços, porque essa é a verdadeira liberdade. Ser completo, Senhor. E nós só somos completos quando nós estamos contigo. Graças te damos pelo Senhor nos dar orientação sobre isso hoje. Pelo Senhor nos informar, meu Pai, que nós não necessitamos de nada externo além do Senhor, Jesus. E contigo nós não necessitamos de nada, porque o Senhor supre as nossas necessidades. Abençoa cada um desses peregrinos, fortalecendo, transformando e abençoando a vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.